E galera, estamos juntos de novo e aqui eu quero dar para vocês uma dica de um tema que normalmente entra nos exames, no direito administrativo, que é o tema dos atos administrativos, um tema imenso. E eu queria falar com vocês aqui sobre 3 pontinhos de modo bem objetivo, cantando a pedra, dando a dica de como pode cair uma questão envolvendo os elementos do ato administrativo, os atributos do ato administrativo e as formas de retirada do ato administrativo do mundo jurídico. Eu quero lembrar você que você não pode misturar na sua prova o que é que são atributos do ato, quais são os elementos que formam o ato e quais são as formas de retirar o ato do mundo jurídico. Meus amigos, quando falamos dos elementos do ato administrativo, estamos falando de um quinteto de elementos, de 5 figurinhas que são sempre valoradas para que se faça um controle de validade do ato administrativo. É necessário que respeitemos algumas exigências impostas pela lei, pela legislação, às vezes pela própria Constituição, para que o ato possa ser entendido como legal, quiçá como constitucional. 5 elementos que o ato administrativo tem, e nesses 5 elementos a gente tem que ter uma adequação às exigências que o ordenamento jurídico impõe na prática desse ato. O primeiro é a competência, o segundo é a finalidade, o terceiro é a forma, o quarto, o motivo, e o quinto, o objeto. São os 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Como eu costumo dizer sempre a meus alunos, guarda aquela frase: com fi for mob, com de competência, fi de finalidade, for de forma, mo de motivo, ob de objeto. Com fi for mob. Quais são os 5 elementos que integram o ato praticado pela administração pública através de seu agente? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, com fi for mob. Esses são os elementos estruturantes de um ato administrativo. E quando fazemos o controle de validade desse ato administrativo, o que analisamos é exatamente se a competência foi respeitada, se a forma exigida se respeitou, se o motivo que conduz à prática do ato está sendo realmente respeitado, se a finalidade para a qual o ato foi praticado está sendo realmente perquerida e se o objeto para o qual o ato é desferido está sendo realmente o objeto alcançado. Então a gente faz um controle de validade para que possamos deferir legalidade ao ato administrativo dentro da análise desses 5 elementos. Na prova não vai confundir, hein? Elementos não são os atributos, que são 4, e veremos 5 elementos do ato administrativo: com, fi, for, mob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quais são os 4 atributos maiores, as características maiores que deferem alguns efeitos ao ato administrativo? Meus amigos, o primeiro e mais importante é o da presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. Como diz o grande e brilhante professor Matheus Carvalho, tenho orgulho de tê-lo como meu primo, professor Matheus Carvalho, um menino preparadíssimo, violento na sala de aula. Presunção de legitimidade ou de veracidade, tanto faz. Não é? Os atos se presumem válidos, os atos se presumem legítimos até que se prove o contrário. Até que você tenha robusta possibilidade de provar o contrário, o primeiro atributo de que goza um ato da administração é o da presunção de veracidade ou de legitimidade. O segundo atributo é o da imperatividade. Imperatividade. Os atos administrativos são imperativos, meus amigos. E além da imperatividade e da presunção de legitimidade, nós temos 2 outros atributos que vocês não podem errar na prova: coercibilidade e autoexecutoriedade. Coercibilidade e autoexecutoriedade. Não vai viajar na prova, hein? Não vai dizer que são atributos do ato administrativo, a competência, a finalidade, a forma. Estes são elementos estruturantes do ato. O ato que existe, que foi praticado e para ser válido pela autoridade competente, respeitando o motivo que realmente conduziu à prática do ato, o fim a ser alcançado, o objeto para o que o ato da administração está dispondo e a forma que se exigiu. Quando esse ato é praticado, ele tem alguns atributos. Ele é um ato que se presume legítimo, se presume verossímil, se presume verdadeiro. Ele é um ato que tem imperatividade, ele deve ser cumprido, né? E ele goza de meios que forçam, gente, o cumprimento dele. Meios indiretos e meios diretos. A coercibilidade é um atributo que denota os meios indiretos para que se force o cumprimento do ato administrativo. Já a autoexecutoriedade, ela está ligada aos meios diretos de forçar o cumprimento. O ato administrativo é autoexecutório, é autoexequível. A administração pode forçar você a cumprir o ato. Né? Então, ficam aí para vocês, esses 4 atributos normalmente caem em prova. Os 4 atributos que são elementares do ato
administrativo. Meus amigos, chegamos num ponto áureo. As formas de extinção do ato administrativo. Quais seriam as formas de se promover a retirada do ato administrativo do mundo jurídico? Eu vou destacar com vocês as 5 que mais caem em prova. As 5 normalmente estão mais ligadas aos exames, meus amigos, né? E a gente tem a anulação, a revogação, a cassação, a caducidade e a contraposição. Anulação, revogação. Essas 2 primeiras, as que mais se repetem. Atos anuláveis, atos revogáveis. A cassação, a caducidade e a contraposição. Vejam, às vezes o ato é praticado de modo ilegal. Há um vício que leva o ato ao patamar da ilegalidade. E ele nasce ilegal. O ato nasce com a violação à competência, à forma, ao motivo, ao objeto, à finalidade, e ele nasce ilegal. É dever da administração, percebendo isso, invalidar o ato. É direito de um administrado pedir a invalidação desse ato. Um ato que é nulo, no nosso caso, na linguagem do direito administrativo, anulável, ele não merece sobreviver e protrair seus efeitos. A anulação é a medida com a qual se busca invalidar um ato, por reconhecer e assim declarar que ele viola um dos requisitos de validade, especialmente no controle dos elementos do ato administrativo, e retirá-lo por inválido, por ilegal do mundo jurídico. Anulação está ligada à ideia de ilegalidade. Não tem nada a ver com revogação. Ato revogável é um ato válido, que, entretanto, com o passar do tempo, deixou de ser interessante. Não há mais interesse em manter o ato produzindo seus efeitos. E isso é muito comum na análise de conveniência e oportunidade da administração. Uma análise de mérito do ato administrativo e dos efeitos que decorrem dele. A gente fala da retirada da voz, revogare, não por um vício que torne inválido, mas porque não há mais interesse, não é mais conveniente e oportuno manter o ato produzindo efeitos. Na prova vocês não podem errar. A anulação está ligada à ilegalidade. A revogação está ligada a atos legais, atos válidos, que entretanto deixam de ser oportunos. Normalmente atos de efeito continuado, de execução continuada, atos de efeitos que se prolongam no tempo. Então, anulação e revogação não se misturam. Atos anuláveis são atos que nascem ilegais. Atos revogáveis são atos que nascem legais, mas se tornam desinteressantes com o passar do tempo. Por conveniência e oportunidade, podemos retirá-los, revogando-os do mundo jurídico. Um ato que nasce legal, válido, pode se tornar ilegal por uma causa superveniente. E a depender de qual seja esta causa superveniente que torne o ato ilegal, faz com que um ato que nasceu legal passe a ficar ilegal e por isso mereça ser invalidado e retirado do mundo jurídico. Nós podemos ter 2 situações em que isso ocorre, e aí falamos em cassação e caducidade. Vejam a diferença de cassação e caducidade, sem não deixar de perceber que na cassação e na caducidade também falamos de atos ilegais, mas com a diferença para a anulabilidade. Os atos anuláveis nascem nulos, nascem inválidos, nascem viciados de ilegalidade. Na cassação e na caducidade, meus amigos, o vício é superveniente. Uma conduta superveniente torna o ato ilegal. E de quem é essa conduta? Pode ser do próprio administrado, ou pode ser do próprio legislador, que com a nova lei coloca em xeque a validade da lei anterior e assim prejudica a validade do ato já praticado e que vinha em andamento. Quando falamos da cassação, a administração cassa um ato administrativo quando o administrado passa a praticar condutas infracionais ilícitas que tornam impossível manter o ato. Cassar o ato é, na verdade, praticar uma medida de sanção. É você dizer ao administrado, olha, o ato estava produzindo efeito, estava válido, mas essa sua postura torna o ato inválido. Cassação por ilegalidade superveniente decorrente de uma postura do administrado. É por isso que normalmente se diz que muitas das vezes as cassações são acompanhadas de sanções, de penalidades, porque a postura infracional do administrado é que tornou o ato ilegal e por isso houve a cassação. Exemplo muito comum é o das cassações de licenças e alvarás, que foram deferidas de modo válido, só que por medidas inadequadas tomadas pelo administrado, esse alvará, essa licença, são cancelados, são cassados. Na caducidade não, o administrado não faz nada de errado, só que uma nova lei é feita, traz uma nova disciplina normativa para aquela matéria, e aquele ato que vem produzindo efeitos fica incompatível, fica insustentável, ele caduca, ocorre a caducidade da validade do ato. Então, na caducidade, a gente tem uma ilegalidade superveniente, decorrente de uma nova sistematização normativa advinda de uma nova lei. Então vem comigo, eu e você. Em 3 situações a gente fala de ilegalidade. Em uma delas, a ilegalidade é congênita, é originária, é patológica. Anulação.
Em duas, a ilegalidade é superveniente. Cassação, caducidade. Quando falamos de revogação, não estamos a falar de uma ilegalidade, mas sim de um ato válido, de um ato legal, que, entretanto, deixou de ser interessante, razão pela qual se busca, dentro de um juízo de conveniência e oportunidade, revogá-lo. O que é contraposição? Na contraposição, meus amigos, não há, na verdade, uma ilegalidade. Não tem nenhuma ilegalidade. Ocorre que a administração pratica um novo ato que torna incompatível manter o ato anterior. Há uma posição contrária, que torna incompatível sustentar a manutenção do ato anterior. Atos contrapostos ou contraponíveis fazem com que os atos anteriores, que tinham efeito antitético, desapareçam. Na contraposição, repito, não falamos de ilegalidade. Então, não falamos de ilegalidade na revogação e na contraposição. Falamos de ilegalidade na anulação, na cassação e na caducidade. Sempre frisando, anulação, ilegalidade na formação do ato. Cassação, caducidade, ilegalidade superveniente. Cassação, ilegalidade decorrente de uma postura infracional do administrado. Caducidade, o ato anterior ficou ilegal por conta de uma nova disciplina que uma nova lei veio a dar à matéria. Quando falamos da revogação, ato válido, que deixou de ser conveniente e oportuno, revogável. Quando falamos da contraposição, ato válido, mas que um novo ato torna incompatível mantê-lo na ordem jurídica. Meus amigos, cuidado apenas com uma coisa. A anulação dos atos administrativos e a revogação têm regimes distintos. Eu quero que você assista o próximo vídeo, para eu conversar com você sobre a diferença de anulação e revogação dos atos administrativos. Não deixe de assistir, que é fundamental.